Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu estou aqui com o Douglas Garcia, renomado fisioterapeuta forense, perito judicial e um verdadeiro pioneiro na sua área. Tem mais de 600 nomeações como perito judicial e atuação em mais de 1.500 processos. É isso aí, cara. A gente vai explorar um pouquinho da trajetória dele, alguns insights e entender como que esse excelente profissional encontrou no mercado digital uma forma de construir a sua vida e de expandir a sua mensagem, alcançando aí patamares maiores do que simplesmente a sua prestação de serviço direta. Então, e aí, Douglas? Como é que você tá? Conta pra mim aí. Pô, cara, 1.500 processos, fisioterapia forense, esse negócio é o quê, cara? Conta pra gente aí esse negócio, o que é fisioterapia forense, cara? Que prazer estar aqui no podcast, cara. Inimaginável estar aqui, mas estou aqui, então eu vou aproveitar ao máximo, cara. Quando eu falo em fisioterapia forense, a galera já pensa assim, sim, CSI, o Mentalista, né, aquelas séries investigativas e tal. Mas, cara, fisioterapia forense não tem nada a ver com morte, cadáver, até porque o fisioterapeuta é um profissional do movimento. Então a gente não tem nada a fazer em alguém que já perdeu os movimentos eternos, né? Então a fisioterapia forense é quando o fisioterapeuta coloca à disposição de um dos três poderes do país, que é o poder judiciário, a sua expertise. E nesse contexto ele pode assumir três papéis, na verdade 4, mas assim os mais digamos assim, famosos são três, que é o perito judicial, que coloca o seu trabalho à disposição dos magistrados, o assistente técnico e jurisconsultor, que coloca o seu trabalho à disposição de pacientes ou de advogados, e quando a gente fala de advogados, são 1.200.000 profissionais no Brasil, e ainda a gente tem uma atuação bem embrionária ainda, que é o árbitro na justiça privada. Existe um projeto de levar a justiça não só a estatal, que é a do governo, e sim uma justiça privada através de câmaras arbitrais. Isso é muito, muito embrionário ainda. Enfim, a gente está aqui pronto para quando chegar essa onda, mas não desenvolveu ainda. E Douglas, como que você descobriu, cara, o mercado digital? Como que você viu essa oportunidade, né, de pegar essa profissão, que é uma coisa específica, né? Dentro do ambiente da fisioterapia, a gente está falando de um subnicho aqui, né? Em termos de marketing, seria subnicho, né? Ou seja, você tem o segmento da fisioterapia, os fisioterapeutas e tudo mais, e ali dentro você tem a fisioterapia forense, de um modo geral, e a questão do perito. Enfim, como que você fez essa correlação? O que te levou a ir para o mercado digital, né? Você que já, inclusive, era bem sucedido na sua carreira, né? Como que foi essa história aí? Conta pra gente. Cara, eu vou voltar um pouco no tempo, assim, não muito, para não ficar longo, mas assim, desde o momento que eu me formei, eu percebi que se eu fizesse mais do mesmo, eu não ia ser bem remunerado. Então, quando eu me formei, cara, eu segui assim a carreira que todo fisioterapeuta faz. Normalmente ele se forma e vai trabalhar na clínica, né, atendendo pessoas. E quando eu fui para esse lugar, eu comecei a perceber planos de saúde, principalmente, pagavam nada, né, e continuam não pagando nada hoje. Hoje continua uma realidade igual à de 2003, quando eu me formei. E a primeira coisa que eu fiz naquela época foi fugir do convênio. Como? Eu fiz um curso específico, numa área muito específica da fisioterapia, que era Reeducação Postural Global, RPG, que o convênio não pagava. E aí eu fui para esse lugar e comecei. E eu, claro, atendia convênio, tudo, mas eu tinha um particular no RPG que pagava 6, 7 vezes o valor da sessão do convênio. Só que aí essa técnica se popularizou e o convênio começou a pagar. Isso virou um inferno astral. Aí eu fui para a acupuntura, porque o convênio também não pagava. E fiz uma especialização em acupuntura. E eu sempre fui
fugindo do óbvio, porque eu sabia que aquilo ali não ia me levar para lugar nenhum. E aí, em 2010, eu conheci a fisioterapia forense de uma forma muito... Eu não acredito no acaso, eu acredito que você está preparado e quando vem a lâmpada e acendeu, você tem que ir para esse lugar. E é bem engraçado essa questão da fisioforense, porque eu conheci de uma maneira bem diferente, assim, porque eu estava trabalhando 14 horas por dia, em 3 lugares diferentes: clínica, hospital e domicílio. Então, eu não tinha... E no hospital eu trabalhava de domingo a domingo, eu estava 6 meses sem folga. 180 dias, aí eu ganhei uma folga. Tipo assim, daqui 30 dias você vai ter uma folga. E eu, meu Deus, graças a Deus, uma folga. No domingo da minha folga, eu recebi uma carta do Conselho de Fisioterapia que eu tinha sido convocado para ser presidente de mesa das eleições. Que dia? Na minha folga. Aí eu disse, porra, aí o cara tem que ir lá no TSE, pegar a urna eletrônica, montar o negócio lá na sede do conselho. E eu, no começo, eu tava bem bravo, né? Mas depois eu disse, quer saber, eu vou fazer uma limonada, vou ver meus colegas que eu não vejo há muito tempo. E, cara, a eleição tava acontecendo, quando faltavam uns 15 minutos para terminar o pleito, chegou um profissional que eu não conhecia, assim, tinha uma relação, assim. E aí, pois é, e tal, não sei o que, conversa vai, conversa, o que você tá fazendo? Não, eu vim correndo porque o meu número de conselho tá aqui, mas eu tô trabalhando em Santa Catarina. Você tá trabalhando de quê? De perito. Que legal, largou a fisioterapia? Digo, não. Tô trabalhando com perícia, mas na área de fisioterapia. Tá, mas como que é isso? Aí comecei a interrogar ele e ele não tinha muito tempo para me falar. Daí ele fez uma ligação para alguém e disse, fulano, tem um maluco aqui que quer estudar fisioterapia forense, você não manda um livro para ele? Aí a pessoa do outro lado disse, mando, qual é o endereço? Tal endereço. Falei meu endereço, mas assim, despretensiosamente. 15 dias depois chegou um livro na minha casa, Fisioterapia Forense, que é do professor Ricardo Wallace da Chagas Lucas, em 2011, 2010, 2011, não lembro agora. Que foi a pessoa que inventou essa área, que olhou e deu um nome. Tava um nome para isso, e foi esse cara, e ele escreveu um livro lá atrás. E quando eu li aquele livro, eu não entendia nada. Não entendia nada. Porra. Aí eu olhei, cara, isso é muito disruptivo, porque eu não tô entendendo nada que tá aqui. Isso aqui é diferente. E aí eu comecei a buscar capacitação nessa área. E o primeiro trabalho que eu fiz, eu entreguei o trabalho para um advogado, eu fiz uma assistência técnica, fiz uma capacitação e consegui um trabalho. Nesse trabalho, o advogado me ligou e disse, Douglas, deu certo lá, o cliente teve sucesso na ação, nós temos que acertar os honorários. E eu nem tinha falado em honorários com ele. Quando eu sentei para falar com ele, o fisioterapeuta, e eu sei disso, porque eu também era assim, a gente tem uma síndrome do cachorro vira-lata. O cara perguntou quanto custava. Aí eu comecei a fazer conta, assim, uma consulta R$50, um deslocamento R$50. Fiquei fazendo o parecer lá, o documento, né, mais uns R$100. Vou cobrar uns 300, se ele chorar, faço 250. Só que na hora eu tive uma presença de espírito de devolver para ele a pergunta. Tá, mas quanto o senhor está habituado a pagar por esse trabalho? E ele respondeu, um salário mínimo. Um salário mínimo naquela época, tipo, era o que eu demorava 30 dias para trabalhar. Eu trabalhar 30 dias no hospital para fazer um salário mínimo. Aí um trabalho me deu um salário mínimo. Eu digo, meu Deus, é esse lugar que eu vou. Achei, pô. Achei o lugar. Caramba, não é possível que eu, abrindo mão do hospital e focar 100% nisso, eu não consiga mais um trabalho em 30 dias. E aí eu fui. E dali, claro, fui me especializando. Eu sou da primeira turma de pós-graduação em fisioterapia forense. A própria fisioterapia forense me empurrou para a fisioterapia do trabalho, porque as empresas têm muito problema de passivo trabalhista que envolve questões de doença ocupacional. Fiz uma pós-graduação depois em engenharia humana. O Conselho de Fisioterapia tem uma prova que ele junto com a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, você faz uma prova e ganha um título de fisioterapeuta do trabalho. Fiz essa prova. Mais recentemente eu recebi
um título de mestre em fisioterapia forense trabalhista pela Associação Brasileira, então eu fui desenvolvendo a carreira. E em 2019, 2020, eu já estava consolidado, eu sou ainda, né, perito judicial, eu tinha uma carteira de advogados onde eu prestava as consultorias, e aí vem a pandemia. Quando veio a pandemia, para tudo. Tô parado, né, não tô fazendo nada, março de 2020. Aí quando chega em agosto, passa 6 meses, você vê que aquilo não ia resolver logo, tava um caos ali. E ao mesmo tempo a gente continua recebendo, né? Financeiramente não houve nenhuma alteração no meu orçamento, mas eu me incomodava muito com a situação de estar em casa sem fazer nada. Aí de maneira aleatória eu comprei um curso eu fui impactado por um anúncio que falava que você tem que colocar o seu conhecimento na internet e tal. Fui impactado por esse anúncio. Aí comprei o curso, estudei o que estava lá. Nesse lugar aí que eu estudei, dizia lá, você tem que abrir uma live e tal. E resumindo, em novembro de 2020 eu abri uma live. Abri uma live e disse o seguinte, eu vou ensinar a fisioterapia forense. A fisioterapia forense é essa área que acontece isso, é dessa forma, expliquei. O módulo 1 é isso, o módulo 2 é isso, o módulo 3 é isso, o módulo que expliquei os módulos. Quem quiser comprar, o link está na minha bio. Tá. Terminei a live, fechei, desliguei e fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, tinha 9 vendas. Uau. E aí eu pensei, caramba, eu vou ter que entregar. Eu não tinha nada a ver com persona, com nada. Daí beleza. Tá bom, então vamos entregar. Peguei e comecei a montar um calendário. E nesse calendário eu disse, módulo 1 vou entregar tal dia, e fui entregando esses módulos. Conforme eu fui entregando, eu fui fazendo uns stories. Eu tinha uns 1.000 seguidores na época, era pouquinho. Fui fazendo uns stories ali para explicar o que eu ia fazer. E aí já começou uma demanda do tipo, quando vai ter a turma 2? Quando que vai ter essa turma 2? Quando que é? E eu disse, nossa, tem demanda. As pessoas querem aprender isso. E aí em fevereiro, eu abri, mesma coisa, repeti o que deu certo. Fiz uma live, expliquei, e aí já estava mais estruturadinho ali no meu entendimento. Fiz 12 vendas. Aí, nessas 12 vendas, eu entendi que a minha empresa de consultoria tinha que ter um braço educacional. E, ao mesmo tempo, o feedback dos alunos, nossa, você mudou a minha vida. Nesse conhecimento, você me colocou num outro lugar, porque o fisioterapeuta é um profissional subjugado, mal remunerado, né? Ele é um profissional, assim, talvez da área da saúde que o pior é remunerado. E a fisioterapia forense coloca a gente num outro lugar. E o feedback dos alunos começou a me dar mais gás, assim, na missão de, não, então beleza, é isso, vou ajudar mais pessoas. E aí no terceiro lançamento eu já estava mais estruturado, tinha um gestor de tráfego, foi investido o tráfego, e aí as turmas foram escalando, né? 12, 18... E a gente foi indo. Hoje a gente já tem turmas aí, a última turma acho que tinha 60 alunos, nós estamos indo para a 16ª turma. Então, e aí isso virou uma coisa... Total de alunos de hoje quanto, já mais ou passou menos? de 500 alunos. 500 alunos. Já Legal. já formei bom. mais de 500 fisioterapeutas forenses. E cara, isso virou realmente um braço da empresa educacional. E fui profissionalizando isso, com suporte ao aluno, com mais e mais estrutura para o aluno, no sentido assim, aulas não só comigo. Eu comecei a observar os gaps, né? A pessoa, precisava falar de inteligência emocional, trouxe uma pessoa com essa capacitação para dentro do meu curso, e assim eu fui. Foi assim que nasceu o Core, né, que é o meu curso Core, se chama CZP, que é Começando do Zero na Perícia Fisioterapêutica.
Uhum. Legal. E, Douglas, poxa, muito legal saber da sua trajetória e dessa jornada, né? E essa jornada ela teve uma ascensão, né, crescente desde o primeiro momento ali, né? Você identificou uma demanda de mercado, né? Você fomentou ela também, na verdade, né? Essa demanda de diferenciação, ela existe e é uma realidade para muitos mercados, né? Principalmente profissionais liberais, de um modo geral, precisam se diferenciar. E você achou um ambiente de diferenciação que tem um bom resultado e tudo mais, e conseguiu canalizar aquilo ali, criando o seu primeiro produto e veio crescendo. Só que eu sei que no meio desse caminho tiveram também desafios, né? A nossa vida ela não é só feita, né, de sucessos e de resultados muito legais o tempo todo. Eu queria saber se você tem algum erro ou alguma falha que você percebe, até que te preparou para um novo passo, né? Uma falha que te trouxe aprendizado. Qual foi o aprendizado que você teve com esse erro, né? Ou a gente poderia dizer aí uma falha favorita, vamos dizer assim, né? Cara, assim, eu me considero, não sei se isso é sorte, é que eu sou o Joãozinho do passo certo, então é, eu estou sempre, eu arrisco, mas sempre com uma margem de cuidado, assim. É, eu não considero erros, mas coisas que eu sabia que tinham que ser feitas e que eu não fazia, né? Olhava o pessoal dizendo, você tem que... a primeira coisa, assim, que eu tive que mudar no modelo de negócio foi encontrar processos de venda que não dependessem só do lançamento. Então, isso foi uma coisa que o caixa da empresa estagnado, lançamentos estagnados, e suas observe que... E eu adoro frases, né? Quem já me viu por aí sabe que eu adoro quando tem uma frase, assim, eu pego aquilo e penso, caramba, o que isso cabe no meu negócio? Então, uma empresa que não está crescendo, está morrendo. E isso me preocupava. Então, esse foi um ponto, assim, que buscar outros processos de venda para melhorar. É, uma resistência muito grande em não ter outros formatos também de pagamentos. Só aceito cartão e deu. E aí comecei a rodar as pesquisas e ver que muita gente do meu público não tem cartão. Então, como desenvolver um processo para vender no boleto? De forma que a inadimplência não impacte o negócio. E também comecei a ver o quanto dinheiro ficava na mesa, o fato de não ter o vendedor plugado no lançamento. Ou plugado no lançamento não, plugado no negócio. Uma pessoa ali que, se o cara tá com aquela vontade de comprar, você quebrar a objeção e fazer a venda. Então, esses 3 pontos, assim, eram coisas que tinham que ser implementados, mas eu não tenho, assim, para te contar um erro, assim, que estragou o negócio, sabe? Assim, Legal, legal, mas esses pontos que você trouxe, né? Essa falta que você identificou, podem ser considerados, sim, né? Buracos, né? Gaps que isso você sim. encontrou no seu projeto que te impediam de dar passos maiores, né? Exatamente. Legal. E também, assim, a dificuldade em encontrar um produto de high ticket foi um desafio, assim, que a gente contornou também. E nesse desafio a gente já matou 2 coelhos com a cajadada, que é fazer o evento presencial e fazer a oferta high ticket. Mas eu ainda insisto e quero encontrar uma forma de fazer com que o fisioterapeuta enxergue que a mentoria é importante. Assim, ainda não Entendi. consegui fazer. Fala um pouco sobre essa oferta high ticket, o que que isso se configurou no seu modelo de negócio, conta um Joia. pouquinho pra galera. O que acontece? Então, novembro de 2020, nasce o CZP. 2021 a gente faz vários lançamentos e aí no último trimestre eu começo a observar que há uma estagnação, né, no fluxo de caixa da empresa, nos lançamentos.
Aí, em 2021 ali, eu entro para o RR e começo a ter contato com as estratégias do Mentalidade Empreendedora. E aí, 2021, 2022, ano passado, a gente começa com as estratégias, foram várias implementações ali, e aí, como eu falo de frase, você me disse uma frase: Douglas, seu high ticket pode estar em outro lugar. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Puxa, mas o que faria o fisioterapeuta pagar mais por um produto, né? O que geraria valor para ele? E aí eu tive insights, puxa, pós-graduação, porque muitas pessoas falavam em pós-graduação, inclusive era uma objeção na compra do curso, porque o cara imaginava, não, para eu ser perito eu tenho que ter pós. Só que isso não é uma exigência nem legal, nem da lei e nem do conselho de fisioterapia. E aí eu disse, caramba, eu vou pivotar essa mentoria e vou fazer uma pós-graduação. E aí eu comecei a desenhar essa pós, desenhei junto com alguns colegas e tal, e implementei, criei ela junto à faculdade. Hoje a gente tem tipo Hotmart de faculdade, você pode alugar a faculdade, não alugar, você compra o serviço da faculdade, né? A secretaria, a coordenação pedagógica, e você pode transformar o seu conhecimento em pós-graduação. E aí, esse ano, a gente desenhou, então, o evento presencial. Nesse evento presencial, eu fiz uma pegada de que ali iam se reunir os maiores e melhores fisioterapeutas forenses do Brasil, e era uma verdade. Realmente, grandes profissionais estiveram no evento presencial, e neste evento presencial, durante lá as dinâmicas, eu fiz a oferta da pós-graduação. E é uma oferta bem irresistível, né? Identificando problemas que o fisioterapeuta tem quando ele vai para a área forense. Criamos, né, 12 módulos realmente úteis, e não módulos como hoje a grande maioria das pós-graduações, elas são só para cumprir papel, e eu quero sair desse lugar. A gente tem pós-graduação hoje de R$100 por mês, que é só apostila. Infelizmente, o sistema educacional regido pelo governo diz que pode, mas a gente sabe que o aproveitamento disso é mínimo, né? Enfim. Então a gente desenhou uma pós que realmente os 12 módulos são úteis para o aluno, e a gente trouxe uma dupla certificação. O cara sai pós-graduado em fisioterapia forense pela faculdade, e a Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, depois que viu o currículo da pós e o projeto, disse, ok, nós também vamos diplomar o aluno, porque a gente pode fazer isso como pós-graduado, considerando o que você fez. E lá no evento, nós tínhamos, por orientação da faculdade, abrir 20 vagas para começar, para testar, e não mais que isso. E no evento a gente, então, converteu 20 alunos, né? A gente fez as 20 vendas ali, 20 alunos para inaugurar a primeira turma da pós-graduação em fisioterapia forense. Isso foi muito bom, muito impactante para mim. Pessoalmente foi incrível, né? Porque realmente temos pouquíssimas pós-graduações. As que tem, eu recebo diversos alunos para o curso. O cara é pós-graduado, mas vem fazer o curso comigo, pela insuficiência. E eu tenho certeza que o aluno que sair da minha pós, ele não vai ter essa insuficiência, ele vai sair pleno para desenvolver as atividades forenses dele. Então, pessoalmente, muito bom. E para o negócio, excelente também. Fez a expectativa, porque a gente criou formas de pagamento que vai nos dar recorrência por 18 meses, no mínimo, que foi a forma que a gente organizou aqui, e, enfim. Muito bom. Douglas, qual que foi um dos melhores ou mais valiosos investimentos que você já fez? Pode ser investimento de dinheiro, de tempo, de energia,
Se você quiser citar alguns. Cara, toda vez que eu estive perto de alguém que já venceu, pessoalmente eu tirei valor. Então, assim, mentoria pra mim, cara, eu acho. E eu no começo tinha objeção de, como é que eu vou pagar X valor pro cara me falar duas coisas? Só que são duas coisas, 3, 5, sei lá, que mudam o jogo, sabe, assim. Então a mentoria para mim sempre foi um grande investimento. Eu sempre invisto em mentorias. E mesmo as que não forem pagas, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de estar aí na mentalidade, na sede da mentalidade empreendedora, e foi gratuito. Eu ganhei lá o concurso de depoimentos. Mas mesmo sendo gratuito, foi incrível, né? Passar uma tarde com você e com o Dudu, olhando para o meu negócio, e aí ali a gente desenvolveu processos de venda, questões. Eu não me lembro exatamente quando você me falou que o seu High está em outro lugar, mas pode ter sido lá, eu não lembro exatamente, mas eu fiquei com aquilo matutando. Cara, investimento em mentoria para mim, e eventos presenciais, né? Evento presencial também, porque às vezes você senta para almoçar com um colega, aí você pergunta para ele o que ele faz. Aí ele te responde, ele pergunta o que você faz, aí você responde, o cara não entende nada, pô, reflete, né? Tem alguma coisa errada aí. Aí dessas pequenas coisas assim, você tira muitos ensinamentos. Networking, né? De você poder... muitas pessoas que estão dando aula dentro do meu curso de forma gratuita vieram do network de lugares assim. E aulas incríveis. Se eu tivesse que contratar essa pessoa, nem sei quanto ela cobraria. Né? Talvez ela cobre milhares de reais para fazer o que ela deu de graça para mim, porque ela me conheceu, a gente teve uma troca e eu falei alguma coisa que foi importante para ela, ela falou alguma coisa que foi importante para mim. Então, cara, nada para mim substitui investimento em mentoria. E hoje, o meu melhor investimento foi que realmente deu grandes diferenças no meu negócio, foi a esteira do RR. Entrando no RR, e ali eu tive até a oportunidade de falar lá no evento presencial 6 coisas que eu estratifiquei do ecossistema. Não só, não é porque a pessoa está lá na mentoria que ela só de lá tira valor, até porque, pelo menos das 6 estratégias que eu citei, 3 ou 4 eu tirei do RR, do método. O método. Foi ali, peguei o que o método diz para você fazer e faz. E eu tenho costume, depois que eu entrei nesse mundo, eu invisto direto nisso, cara. É sagrado para mim. Eu não fico sem estudar, não fico sem me conectar com o evento presencial. Não fico e não vou ficar mais. Faz parte do... É muito importante. Legal. Ô Douglas, qual que é um hábito incomum que você tem, ou alguma curiosidade que você gostaria de compartilhar com a galera? Cara, eu não sei se hábito incomum, eu sou um ermitão. Até agora eu tô no desafio eu estou em casa trabalhando, né? Tô com esse desafio naquela linha tênue, tá, e aí? Preciso crescer, talvez um time de venda, mas e aí? Vai alugar uma sala e vai... Então eu gosto muito de trabalhar em casa. Curiosidade sobre mim, cara, eu gosto muito de carro antigo, sou um aficionado por automóveis. Talvez se eu perdesse a possibilidade de atuar como fisioterapeuta, eu ia ser aqueles avaliador de carro, né? O cara que... A minha esposa, eu acho que é do negócio da perícia, ela diz, cara, eu nunca vou poder te trair, né? Tu observa tudo, e eu sou... eu adoro carro, adoro automóvel, e tive a oportunidade de ter alguns carros antigos, depois acabei me desfazendo desse hobby muito por causa dos meus filhos, porque eu preferi, nesse momento, dar mais atenção para eles, mas poderia até, de repente, conciliar isso, mas acabei vendendo os automóveis antigos ali, mas eu gosto muito de carro antigo, vou em encontros,
Enfim, e eu sou uma pessoa simples, caseira. No final de semana, a prioridade sempre é a família. Combinados que eu tenho é que sempre que eu tiro um final de semana por motivo de trabalho, eu tenho que devolvê-lo de alguma forma melhor. Os meus Legal filhos isso. dizem: "Tá, e aí pai, você viajou e nós vamos para onde agora?" Já fica no compromisso. Aí, para mim que mora perto de Gramado aqui, facilita, a gente vai, né, dá um pulinho, vai no lá eles tem muita coisa, tem, né, Aquamotion, Snowland, aí fico naquele compromisso, né, então, eh, enfim. Cara, sou uma pessoa Muito muito, bom. muito simples e de hábitos simples, assim. Como gaúcho, todos os dias, 2 vezes por dia é chimarrão direto, ri Um ou bom churrasco? churrasco, todo domingo sempre. A gente tem algumas coisas, assim, bem habituais. Ô Douglas, nos últimos anos, qual a nova crença, comportamento ou hábito que você, né, aplicando mais melhorou sua vida? Cara, a minha vida nos últimos 5 anos realmente, assim, mudou muito, assim, a mentalidade mudou demais, principalmente escassez, né, aquela escassez de bloqueio, é uma coisa, assim, que realmente eu tinha uma crença, primeiro, que não poderiam pessoas não poderiam fazer algo igual a mim. Então, se eu não conseguia aumentar a minha consultoria, porque eu achava que eu não poderia treinar alguém para fazer um relatório, um parecer, um laudo igual ao meu. E isso fazia eu ficar trancado no meu mundo, né, cara? Não tem como expandir se você não delegar. Então isso foi muito importante. E o segundo, a crença que foi quebrada. Há muito tempo as pessoas pediam: "Vem cá, você não vai falar de físico forense, você não vai ensinar". Eu era uma referência entre os colegas. "Não, isso aí não tem como ensinar à distância, por exemplo. Tem que ser presencial comigo me olhando", sei lá. É crença, né, meu, crença. E aí, quando eu fiz a primeira turma e que a galera aprendeu, isso caiu, de "Putz". E hoje, eu tenho uma crença diferente, de ó, se eu não precisar encostar no paciente, eu consigo ensinar. Aí vem a Valquíria e quebrou a minha crença. Você conhece a Valquíria, que é uma fisioterapeuta que ensina sem encostar, né, meu? Ela consegue ensinar o fisioterapeuta a fazer uma manobra nos ombros, porque ela desenvolveu um método, incrível método, né. Então acho, cara, que realmente, assim, e outra coisa, junto a isso o perfeccionismo, né, que é uma maldição. E eu passei por isso, de achar que, o fato de eu não ter feito os vídeos antes, por exemplo, do curso, foi por perfeccionismo. "Ah, por que que eu não gravei as aulas antes?" Porque eu pensei: "Ah, tem que ter um estúdio, um melhor microfone", e aí eu não fiz. Só que aí, ao mesmo tempo, eu sou arrojado, eu fiz a live, na minha cabeça não ia vender nada. Ninguém vai comprar isso, porque, tipo, né, vou fazer porque eu me comprometi a fazer. E aí quando eu vi, tipo, agora não dá tempo de gravar, não dá tempo de escolher a melhor câmera e tal. E aí eu entreguei. Quando eu entreguei e as pessoas tiraram o valor da entrega, isso se desmanchou dentro de mim. Tanto é verdade que hoje, sei lá, nós estamos na turma 16 do CZP, mas a aula um é a mesma da turma um. É a mesma aula, aquela que eu entreguei no Zoom, gravada, porque claro, eu sempre dou o meu melhor, né, então aquela aula foi excelente mesmo. Claro que depois tem diversas atualizações, complementações, os módulos foram melhorando. Mas, cara, realmente, assim, a escassez, o fato de ser controlador, o fato de ser perfeccionista, isso aí tudo que foi saindo de mim me ajudaram a prosperar absurdamente. Legal.
Muito bom. Douglas, quando você se sente assim, sem foco, meio, cara, oprimido, deprimido, assim, sabe? Quando você se sente meio desanimado, o que que você faz? Cara, quando eu tenho. Eu dificilmente tenho esses sentimentos, assim, eu tenho uma cabeça bem treinada, né? Mas tem esse lugar, né? A gente vai para esse lugar, desce a escada do Poço Negro. Cara, eu gosto das coisas simples da vida. Botar o pé na terra, tomar um chimarrão, ficar com a cabeça bem. no- Aqui eu moro numa casa que tem espaço atrás com árvore, enfim, gosto de parque. Mas assim, algo que me realmente esvazia a cabeça e faz eu conseguir ficar legal é correr na praia. E aí eu boto um podcast para ouvir de alguém que venceu, que eu sei que é exemplo. Cara, quando eu acho que eu tenho um problema eu tenho uma pessoa assim que eu olho vídeos e que é um soco na cara sempre, que é o Marcos Rossi. Se você conhece o Marcos Rossi, é aquele rapaz que tem uma síndrome, ele não tem os braços nem as pernas. E aí, quando eu tô nesse lugar, eu digo, meu, vou dar uma olhada no que o Marcos tá fazendo. Porque o Instagram não entrega, né? Aí eu olho, ele tá tirando a carteira de motorista. O cara conseguiu, né, usando os recursos que ele tinha. Então eu vou para esse Sim, lugar, cara, assim, de praia, correr, esvaziar a cabeça, ouvir alguém que já venceu. É, tô me aproximando de coisas de filosofia como estoicismo. Sou cristão, né? Então também me aproximo de Deus nesses momentos da minha forma, né? Do meu jeito. Mas encontro em Deus e nesses lugares o conforto necessário para beleza. Deu agora, já passou, vamos fazer o que tem que ser feito. você falou que você gosta de frase, né? Se você pudesse estampar, tá? Um outdoor assim, que imagina que pudesse ter um outdoor onde todas as pessoas do mundo iam ler esse outdoor. E você pudesse estampar uma frase nesse outdoor. Qual frase você estamparia? Eu sou tão bom que não posso ser ignorado. Essa é fácil, essa eu carrego até no braço aqui. Os meus alunos, eu mando a pulseira para eles, escrito: eu sou tão bom que não posso ser ignorado. Tem aqui essa frase, gosto muito, acho que é, e não é sobre mim, né? É sobre o que eu faço. Se eu vou, O que tá por trás disso? Conta um cara, pouco pra porque o gente. que que acontece? O fisioterapeuta forense, ele precisa é, quebrar muitas barreiras para trabalhar. Não é fácil, mas é simples. O que que acontece? Tá. Nós disputamos muito mercado com a medicina. Por, mas isso é natural, porque nós somos uma profissão de 1969. Então a gente recém fez 50 anos. E a medicina é milenar. Então, os espaços preenchidos pela medicina nos mercados de trabalho são enormes. E a fisioterapia forense, ela ocupa um espaço. E a gente precisa muito disputar esse mercado. O que que acontece? Quando o paciente chega para fazer uma perícia, ele tem uma sacolada de exames, por exemplo. Exame disso, exame daquilo, um monte de coisa, atestados ilegíveis, documentos mal escritos. Cara, aí o perito olha, ó, e até o juiz se vai fazer uma. Ele não precisa entender. Aham. Mas se tiver um documento naquele meio, no meio daqueles, bem escrito, com um símbolo, com fotos, com medidas, com gráficos, com tabelas, escrito de uma forma é, que a leitura seja fluida, ao ponto de ser impossível de ser ignorado, ele vai prevalecer sobre todos aqueles. Eu digo pro meu aluno, você não pode entregar mais um documento porcaria. O cliente já está cheio desses.
O teu ele tem que ser impossível de ser ignorado. E essa postura de fazer coisas impossíveis de serem ignoradas fazem, por exemplo, que já aconteceu mais de uma vez, de o perito der um laudo ruim para o meu cliente e a gente recorrer em segunda instância, ou seja, porque a decisão em primeira instância é monocrática, um juiz, uma cabeça, uma sentença. Lá, a segunda instância, estão colegiados, são 3. Já aconteceu de o desembargador olhar, nossa, mas esse documento está incrível. E ele é muito melhor que o laudo do perito. E reverter a causa a favor do cliente, apoiado no documento impossível de ser ignorado. Então, a gente faz tudo. Eu falo para o aluno, olha, você terminou de fazer aquele documento, você lê, ele está impossível de ser ignorado? Não, então tem que continuar. Quando ele vai fazer uma palestra, quando ele vai fazer uma reunião para fechar uma parceria com o advogado, os tópicos, eles estão impossíveis de ser ignorados? Você ensaiou ao ponto de ser impossível de ser ignorado? Então, essa frase, ela vem consolidada na nossa comunidade. Não é minha, né? Peguei de outro mentor, mas eu adaptei ela para a gente nesse sentido. De tudo que a gente faz tem que ser impossível de ser ignorado. Um post que você vai fazer com o objetivo de atrair o advogado para o seu trabalho, tudo tem que ser assim. Então, tudo que eu vou fazer é desta forma. Essa frase tem esse contexto aí. Muito bom, que legal. Ô Douglas, se você... A gente está caminhando para o nosso fim da nossa conversa aqui, mas eu tenho mais algumas perguntas para você. Papo muito bom, muito leve, divertido, legal saber da tua história, do teu sucesso. Eu queria que você falasse assim, cara, imagina que você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e fosse dar um conselho para você mesmo, lá no início da jornada, com o conhecimento que você tem hoje, com tudo aquilo que você alcançou até então. O que você aconselharia para você mesmo? Cara, a primeira coisa que eu ia dizer para mim mesmo era, ouça mais a sua mulher. A intuição dela é muito boa. Excelente conselho, cara, melhor de todos. Cara, porque realmente, assim, o fato de eu ser controlador, de ser perfeccionista, faz com que eu ignorasse muitas vezes a opinião dela, e ela é muito assertiva nas coisas que ela fala. E, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia dizer pra mim, Douglas, olha só, cara, você já é excelente tecnicamente, mas você é um péssimo vendedor. Estude venda, estude marketing, porque o que ganha mais, o que faz mais dinheiro não é aquele que é o melhor, é aquele que se vende melhor. Então, isso, olhando para trás, assim, essa dificuldade em se vender fez com que eu perdesse muitas oportunidades. Né? Talvez eu não tivesse aqui se eu tivesse investido em tanto, sei lá, enfim. Mas eu teria voltado. Tecnicamente, eu sempre fui muito bom. Eu sou um autodidata, eu consigo absorver, gosto muito de ler, então eu absorvia. Tecnicamente, eu era bom. Só que eu era o melhor fisioterapeuta dentro do meu consultório, né? Não fui o da cidade, não fui, entende? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu me daria esses conselhos aí de acreditar na intuição da minha esposa mais. Hoje, nossa, né? Se ela fala, eu tô, né? Eu lembro, puxa, eu vou ter que falar, quando você falou lá no evento presencial da Flávia, quando ela, você abriu lá uma história no mentorado seu, que a esposa pediu o divórcio e a Flávia disse, não, ela tá gritando, disse pra ele voltar, né? Enfim. Cara, só uma mulher pra ter essa intuição, né? O homem é muito bruto, né? É incrível, cara, aquilo. Então, assim, eu voltaria no tempo e eu diria pra mim mesmo que marketing, venda, assim, de aprender a me apresentar melhor. Assim, isso sim
demorei muito para olhar para isso, cara. Demorei muito mesmo. Eu só olhei para isso quando eu caí no digital. Nem mesmo quando eu era perito ou quando eu estava perito, e eu não olhava muito para isso, não. Eu acho meio que... E aí depois eu tive que olhar mais e hoje eu falo para os alunos, falo para acadêmicos. Quando os caras me chamam para fazer uma palestra, eu digo, olha, quando você se formar, tem uma coisa que é muito importante que você tem que fazer: estudar marketing e venda. Se você não fizer isso, você não vai ter um consultório com um retorno, você não vai... E não é só porque você é CLT. Ah, sua CLT não precisa... Não, precisa se vender para o seu chefe, senão você é demitido. Então, com certeza isso seria dito na Muito máquina bom. do tempo. Muito bom. E Douglas, para a gente fechar, quero ouvir tuas considerações finais, mas eu quero também que você fale para aquela pessoa que está do outro lado aqui, que acompanha a gente. Muitos dos que acompanham a gente são excelentes profissionais, são bons profissionais. São pessoas que se esmeram para entregar o melhor, são pessoas que sonham em acelerar o crescimento deles usando o digital para isso, que tem muito potencial, que prezam por suas carreiras, por suas imagens, são pessoas que têm algo a perder, né? Não é aquela pessoa que quer ganhar um dinheirinho na internet e tudo mais, né? Esse cara, ele não conecta com a gente, né, cara? Quem conecta com a gente são pessoas que valorizam o crescimento, a educação, o seu desenvolvimento. E por muitas vezes essas pessoas com esse perfil mais técnico acabam tendo essas restrições em relação às vendas, em relação ao marketing, crenças mesmo, né, que impedem o crescimento. E muitos deles ficam flertando com o mercado digital e não dão um passo. O que você diria, cara, para esse profissional que tem um baita potencial, que tem um projeto, que tem uma ideia, que tem ideias que poderiam, inclusive, se tornar coisas maravilhosas, mas ele não sai desse campo da ideia? O que você diria para ele? Qual o conselho que você entregaria para essa pessoa? E já conecta nas suas considerações finais. Cara, assim, o profissional da área da saúde, ele tem isso, né? A gente vender feio, né? Saúde não é comércio. A gente tem isso, eu sei, porque eu também passei por isso. Eu acho que a grande virada disso veio em um momento em que eu fiz um documento para um paciente, e eu já estava, assim, no digital, mas sem com essa cabeça, assim, como você tá, com esse olhar, ainda naquela... Não vou dizer um flerte, porque como empresário eu olhei para isso como um negócio, mas com aquela com aquela coisa do, tu vê, né, saúde não é comércio e tal. E teve um caso lá de um escritório de advocacia, o paciente tendo direito ao auxílio-doença, ele não conseguia trabalhar realmente, tinha um gravíssimo problema no quadril, e a gente fez um excelente trabalho e a gente conseguiu restabelecer para esse paciente o benefício que ele tinha direito e mais os atrasados, que ele vivia de favor, enfim. E ele me encontrou no escritório da advocacia, esse paciente, e ele me deu um abraço, cara. E ele olhou para mim e disse: doutor, o senhor me ajudou a recuperar a minha dignidade. Há 4 anos eu passo fome. Eu tenho que ficar implorando para alguém me dar um gás, implorando para alguém pagar a minha luz. E não é porque eu sou vadio, é que eu não consigo. O cara tá lá no SUS esperando uma prótese faz 3 anos. É o problema do Brasil. E quando o cara falou isso, eu pensei, beleza, eu tô aqui em Caxias do Sul. Mas esse João, tem esse João em Manaus, tem esse João em Roraima, tem esse João... Todos os lugares, cara. Todos os lugares tem esse João. Só que eu não posso estar lá em Manaus ajudando esse João, mas um aluno meu pode. Então é a ressonância do seu conhecimento, da sua mensagem, que vai atingindo mais alunos, que vão atingindo mais pacientes. Isso é por isso que eu levei... Quando essa chave virou na minha cabeça, tudo aquilo, todas aquelas crenças foram caindo. Porque hoje é o meu aluno que ajuda aquele paciente. E o fisioterapeuta forense, ele talvez não ajude a pessoa a ficar em pé novamente, ou recuperar, como a gente costuma dizer,
mas ele faz coisas importantes, principalmente relacionadas ao direito da pessoa. E eu já tive outros relatos dos alunos dizendo, cara, da pessoa me abraçar e dizer, que bom, eu consegui o que me era de direito. Então, foi assim, algo que realmente virou na minha cabeça. Diz, olha, como ajudar aquela pessoa que está a 3.000 quilômetros de distância de mim? Só assim, não tem outra forma. Então, para você que está aí em cima do muro, usa a frase do Pedro, né? Não roube a sua mensagem do mundo, né? Permita que as pessoas se beneficiem do que você sabe fazer. É isso, cara. Muito bom, muito bom. Que legal, Douglas. Legal conhecer um pouquinho mais da sua história, legal conhecer um pouquinho mais, né, daquilo que você gosta de fazer e das crenças que você mudou. Obrigado por compartilhar, por dividir, né? Eu acredito que vai servir de inspiração aí para nossa galera, para nossa comunidade. Você que tem se destacado tanto, né, cara? Seguiu aí com a gente na RR, mentoria. Hoje está com a gente no Mentalidade Master e seguimos juntos, né? Sou grato pela tua vida, quero reforçar meu compromisso aqui de seguir honrando a tua confiança, cara, nosso trabalho. E parabéns por tudo que você tem conquistado até então. Cara, Tá bom? eu queria também agradecer muito a oportunidade, né, de ter chegado até aqui e encontrado vocês, né? Eu acho que eu me alinhei muito com o propósito do Mentalidade Empreendedora. Na call, onde foi apresentado o RR para mim, tem um slide seu com a sua família, com seus valores, e automaticamente eu me conectei com aquilo, né? De honrar a sua esposa, de honrar os seus filhos, enfim, e automaticamente eu sou muito cartesiano, né? Eu gosto de planilha, eu gosto de método, e no RR tinha isso, então eu já me conectei, e olhando aquele sucesso de todo mundo ali, eu entendi que esse era o meu lugar. E fui seguindo. É muito bom, porque eu continuo ali na mentoria dos mestres ali. Eu gosto de estar ali. Agora dei esse passo em direção à mentalidade. Agradeço a oportunidade, né? Porque eu sei que não é dinheiro, né? A pessoa tem que ter também uma conexão com aquele grupo. Então, eu agradeço também. É maravilhoso estar aqui. É isso que eu tenho a dizer. É maravilhoso estar aqui. Realmente eu me encontrei, assim. O evento presencial, para mim, então, também foi, assim, incrível. Eu não pensei que coisas simples que fossem ditas no palco impactar as pessoas. Depois que eu saí, a pessoa, cara, quando você falou aquilo, eu digo, nossa, foi muito surpreendente. Então, eu agradeço demais a oportunidade também. Muito bom, mano, muito bom. Bom, para você que está acompanhando a gente, o que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer agora é tirar um print dessa tela, se você estiver ouvindo, tirar uma foto nossa. Ó, vamos fazer até uma pose aqui. Até eu vou tirar uma foto aqui, ó. Tirando uma foto aqui desse momento. E marca a gente, cara, no Instagram, né? @PHM Quintanilha. Seu Instagram é Douglas Garcia direto, Douglas né, Garcia Douglas? Físio. Douglas Garcia Físio e @PHM Quintanilha. Marca a gente lá e a gente vai saber que você veio desse podcast. Cara, pode me mandar direct pra conversar. O Douglas também, onde a galera no direct lá. Então compartilha o que você achou legal aí desse episódio. E eu tenho uma tarefa para você que acompanha a gente aqui, né? Se você gostou desse episódio, cara, compartilha esse episódio com 5 amigos. E se você não gostou, compartilha com 5 inimigos. Mas leva essa mensagem mais longe, porque essa mensagem ela merece alcançar mais pessoas. A história do Douglas é uma história muito impactante, muito poderosa. Então, cara, espalha a palavra, vamos pra cima e seguimos juntos. Sucesso. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!